Ok, para gravar. Bom, gente, primeiramente, boa tarde a todos. Eu queria começar a aula agradecendo vocês por estarem aqui, né? Eu sempre faço isso, todas as aulas, mas é sempre muito importante deixar claro que vocês são muito importantes para o andamento das aulas, né? E para o trabalho estar ocorrendo bem, né, daqui para frente. Bom, hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante mesmo. A gente vai falar sobre Revolução Francesa. Vocês viram aí que eu mandei um PDF com todas as informações aí sobre a Revolução Francesa, que eu não estou pensando em ler junto com vocês hoje, porque é bastante coisa, mas eu vou explicar, tá, o que foi a Revolução Francesa, por que aconteceu a Revolução Francesa, e dando continuidade à última aula que a gente teve, que a gente falou sobre primeiro, segundo e terceiro estado na França, hoje a gente vai começar falando nessa parte, né? Falando um pouquinho sobre quem estava no primeiro estado, quem estava no segundo estado, quem estava no terceiro estado e por que essas pessoas são importantes para o processo revolucionário na França. A gente vai falar também de independência dos Estados Unidos, porém a gente vai falar da independência dos Estados Unidos mais para frente, apesar da independência dos Estados Unidos ter acontecido antes da Revolução Francesa. Por quê? Porque quando eu for falar da independência dos Estados Unidos, eu vou falar também de algumas revoltas e de alguns processos revolucionários que vão acontecer no Brasil também. Então, eu vou terminar essa parte de Europa, né, com a Revolução Francesa, com Napoleão, e depois a gente passa para a independência dos Estados Unidos e para alguns processos revolucionários e para algumas rebeliões e revoltas que aconteceram no Brasil. Beleza? Tudo bem? Por mais que a independência dos Estados Unidos tenha acontecido antes da Revolução Francesa. A gente vai voltar um pouquinho no tempo depois. Tudo bem? Pode ser? Sim. Então, beleza. Bom, deixa eu começar aqui, então. Vou pegar minha colinha aqui, né? Por quê? Porque vai ser muito importante. Vamos lá. Enfim, bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a Revolução Francesa ela vai acontecer num período, tá? Ela vai acontecer basicamente ali no final do século XVIII, tá? Final do século XVIII, não sei se vocês lembram, mas o século XVIII vai de 1701 até 1800, e a Revolução Francesa ela basicamente vai acontecer no final do século XVIII. Porém, ela vai acontecer no final do século XVIII, porém, é, o, vai ter um processo para chegar até nela, né? Vai ser basicamente o século inteiro de problemas, de questões, principalmente de crise, que vai ter o seu estopim, ter seu auge ali na Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa ela vai ser o e dessa revolta das pessoas com principalmente a monarquia francesa, tá? Deu para entender? Então, a gente fala do século XVIII, mas a Revolução Francesa a gente fala mais especificamente o final do século XVIII. Porém, todos os acontecimentos do século XVIII em si inteiro vai ser gente também para a Revolução Francesa, tá? Bom, a gente já viu a Revolução Industrial e a gente viu que a Revolução Industrial ela vai acontecer na Inglaterra. E vai ser muito importante por quê? Porque vai mudar muito a lógica de consumo e de trabalho. Não só na Inglaterra, mas também no mundo inteiro, certo? E a França, como também não só a França, como vários países daquele momento também, estava vivendo um momento de monarquia, né? Tá passando por um momento histórico chamado monarquia. E era uma monarquia absolutista, que a gente já estudou também, né? Onde o poder fica centralizado totalmente na mão do rei. E tinha essa questão do antigo regime também,
que era baseado na exploração da exploração das colônias americanas aqui da América e estava baseado também na mão de obra escrava e também na acumulação primitiva de capital. Já com a Revolução Industrial, essa lógica vai mudar bastante, né? A lógica vai mudar bastante. A lógica ela vai passar de um trabalho escravo para um trabalho assalariado, por mais que as condições de trabalho eram horríveis naquela época, ainda vai ter muita importância nessa mudança de mão de obra ali da Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial e depois da Revolução Industrial. Tudo isso, né, vai ser importante por quê? Porque a Inglaterra ela vai virar uma potência, principalmente uma potência econômica. E enquanto a França, que era basicamente a principal rival ali da Inglaterra, não só em questões de economia, mas em várias outras questões, principalmente por conta dos resquícios da Guerra dos 100 Anos, né? A, a Inglaterra ela era uma rival da França, sim. E a França estava passando por um momento muito diferente da Inglaterra. Enquanto a Inglaterra estava se industrializando, a Inglaterra cada vez mais ganhando dinheiro por conta da industrialização e etc., a França estava num movimento contrário, principalmente por conta dessas instituições do antigo regime, do absolutismo, do primeiro e do segundo Estado controlando basicamente tudo dentro da sociedade francesa. Mas vamos lá. O que é o primeiro, o segundo e o terceiro Estado, que eu expliquei para vocês na última aula? O primeiro Estado é o alto clero, ou seja, a Igreja Católica. O segundo Estado é a nobreza. E o terceiro Estado era a burguesia, os camponeses e o baixo clero, né? Ou seja, o pessoal da igreja que fazia parte ali das pequenas igrejas, etc, etc. Os monges das igrejas, os padres, etc. Então tinha o alto clero, que era o primeiro estado, o segundo estado que era a nobreza e junto com o seu rei e tal, e o terceiro estado que era a burguesia, os camponeses e o baixo clero, tá? O terceiro estado, né, que era a burguesia nada mais é do que os comerciantes. Lembra que eu falei para vocês que são os comerciantes, eram aqueles camponeses que começaram a ganhar dinheiro, principalmente a partir do comércio. Então tinha a burguesia, tinha os camponeses e o baixo clero. O terceiro estado, né, que é a burguesia, camponeses e baixo clero, eles eram equivalentes a 97% da população da França. 97%. Enquanto o primeiro e o segundo estado fazia parte ali dos outros dos outros, dos outros 3%. Tá, não, 4%, eu tô moscando. Dos outros 4%, tá? Tudo bem? 3%, 3%, 97, 3%. Tô moscando. Tá? Tudo bem? Sim. Eu me enrolando para fazer continha de menos, foi demais agora. Mas enfim, primeiro e segundo estado, então, era equivalente a 3% da população. E era o primeiro e o segundo estado que detinham a maior parte da riqueza da França. A maior parte mesmo. Enfim, enquanto a 97% da população era responsável por bancar essas riquezas, então tinha alta tributação, altos impostos para essas. Peraí, boa tarde. Então tinha altos impostos para quem fazia parte desse terceiro estado, né? E impostos abusivos. Então o pessoal praticamente trabalhava para manter as mordomias tanto do primeiro estado do alto clero como também da nobreza da França, principalmente os reis, principalmente o rei da França ali, da monarquia francesa. Tudo bem? Deu para entender isso? Sim. Sim? Enfim, então vamos lá. Vai ter alguns acontecimentos que vão ser primordiais
para o estopim, para a explosão da, da Revolução Francesa. Primeiro, vai ser a Guerra dos Sete Anos, né, que vai acontecer entre 1756 até 1763, onde, como eu já falei para vocês, guerra é algo que demanda dinheiro. Você precisa gastar dinheiro para você gastar na guerra, né? E, enfim, vai ser muito importante a guerra dos Sete Anos, que vai ser uma guerra entre a monarquia francesa, que era da dinastia dos Bourbon, com a dinastia dos Habsburgo, né? Nessa disputa ali. E até vai ser nessa questão aí que vai o rei da França mais tarde vai se casar com Maria Antonieta, que era a representante ali dos Habsburgo, da região da Áustria, principalmente como aliança com o fim da guerra. Mas enfim, vai ter também a guerra de independência dos Estados Unidos, tá? Que vai ser muito importante também, porque antes de tudo, a Revolução Francesa vai ser uma revolução com ideais iluministas. Lembra que eu falei para vocês do iluminismo, que até nas aulas anteriores, que eu falei sobre os pensadores iluministas, John Locke, liberdade de expressão, uh, falei também do Rousseau, do homem nasce, nasce livre e a sociedade corrompe, né? Vários desses pensadores iluministas vão influenciar e muito a independência dos Estados Unidos, como não só a independência dos Estados Unidos, como também a Revolução Francesa. Por que a independência dos Estados Unidos vai ser importante? Porque a monarquia francesa também vai financiar a, a guerra, né? Financiar a guerra ali de independência dos Estados Unidos e vai perder muito dinheiro. E os Estados Unidos vai se tornar independente. E também a Revolução Industrial, tá? Porque a Revolução Industrial vai dar, vai ser, eita, que travou aqui, voltou. Então, principalmente porque a Revolução Industrial, ela vai ser esse contraponto, né, à própria sociedade francesa daquele momento, sobre tudo aquilo que eu já falei para vocês no começo da aula, tá? Enfim, então a França, ela estava num atraso em questão na questão da Revolução Industrial, não estava se industrializando, ela ainda estava numa lógica ultrapassada, tá? E também por conta da crise do terceiro estado. E essa crise do terceiro estado é muito importante por quê? Porque as pessoas, além de pagar muitos impostos, elas vão ficar com fome. Fome. Sabe fome quando você não come? Por quê? Em 1778, vai ter uma safra muito ruim de colheitas, além do quê? Além dos altos impostos que o terceiro estado era obrigado a pagar, tanto para o primeiro como para o segundo estado, tá? Que era o clero e a monarquia. Então, era altos impostos. E eles não tinham nem dinheiro por conta da colheita que foi ruim, então se você não colhe alimentos, você não consegue vender, e se você não consegue vender, você não tem dinheiro. E tem essa questão da tributação, se você não paga tributação, né, também você corre o risco de não conseguir comida. Então eles não tinham comida, tá, gente? A crise do terceiro estado vai ser muito importante por conta da questão da comida, da fome mesmo. As pessoas vão começar a passar fome. E também por o aumento da inflação, né? A inflação é o quê? É o preço maior do que o valor mesmo das coisas. Então, o valor do seu dinheiro. Então, eu tenho dinheiro aqui e o valor dos produtos está mais caro que o valor do meu dinheiro. Então, meu dinheiro basicamente não vale nada. Isso quando a inflação aumenta. É quando o valor do seu dinheiro não é, é menor do que o preço das coisas. Então, por exemplo, a gente tem um, um salário mínimo. Salário mínimo é o mínimo para quê? Para a gente comprar as coisas básicas do nosso dia a dia, como comida, habitação, né, moradia,
entre outras coisas. Então, o salário mínimo é aquele salário mínimo para a gente sobreviver. Quando a inflação sobe, é quando o preço dos produtos está mais caro do que o salário mínimo consegue pagar. Então, por isso que hoje em dia a gente vê muita gente é, não conseguindo comprar muita coisa com salário mínimo, principalmente porque o preço dos produtos aumentou e o salário mínimo não. Né? Quando o salário mínimo não aumenta proporcionalmente ao preço das coisas. Quando os produtos aumentam mais do que o salário das pessoas, quer dizer que o meu dinheiro está valendo menos. Entendeu? Dá para entender isso? É um pouquinho complicado, mas dá para entender? Sim. Sim. Enfim. É, bom, deixa eu dar uma lida aí. Deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem ler também, porque vai ser muito importante. Tá dando para ler aí, né? Acho que sim. Ó, Revolução Francesa. Francesa. Etapas, causas e consequências. Em 1789, eu até esqueci de falar para vocês o período, né? Que aconteceu. Eu falei que ia ser no final do século XVIII, mas a Revolução Francesa ela vai acontecer entre 1789 até 1799, tá? Nesse período aí de mais ou menos 10 anos. A Revolução Francesa vai acontecer. Mas enfim, vamos lá. Em 1789, aconteceu na França a revolução que marcaria o fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. Por isso que é tão importante a Revolução Francesa, a gente estudar a Revolução Francesa, pessoal, por conta dessa questão. É o marco da passagem entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Por quê? Não sei se eu já falei para vocês sobre o que é revolução. Revolução é quando a gente muda as estruturas, né? As estruturas elas mudam radicalmente. Não só tem esse conceito também, tem o conceito de que revolução ela acontece não pelos agentes políticos e pelos agentes do próprio governo, e sim pelas pessoas fora do governo. Aqui vai ser uma revolução no sentido amplo da palavra mesmo. Vai mudar as estruturas da sociedade francesa, não só da sociedade francesa, mas do mundo inteiro, porque a Revolução Francesa vai influenciar movimentos pelo mundo inteiro, principalmente aqui nas Américas, mas também vai ser importante porque vai ser o povo que vai fazer essa revolução. Não o povo do terceiro estado em geral, mas principalmente a burguesia, que eu já vou explicar para vocês que é essa burguesia que vai tomar a dianteira, que vai tomar a, as rédeas da Revolução. Mas enfim, continuando aí a leitura. Em 1989 aconteceu na França a Revolução que marcaria o fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. A Revolução Francesa causou a queda da monarquia, o enfraquecimento da Igreja e o fim da aristocracia. Né? Então, ó, a queda da monarquia, como eu disse, o enfraquecimento da Igreja, ou seja, do primeiro Estado, do alto clero, e o fim da aristocracia. A aristocracia é o quê? É os ricos, né? Entretanto, essas foram as revoluções que ocorreram no mundo entre os séculos XVIII e século XIX, porque ela é considerada um marco da história francesa mundial. Isso que a gente precisa entender, né? Porque aconteceram revoluções, aconteceram movimentos no século XVIII e no século XIX que também são muito importantes. Por exemplo, a independência dos Estados Unidos aconteceu antes da Revolução Francesa. E mesmo assim, a Revolução Francesa é considerado um marco da passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E o que a gente precisa aprender agora? Por que disso? Tá? Vamos lá. Causas da Revolução Francesa. Isso aqui foi o que eu já falei para vocês, tá? Eu já dei um spoiler no começo. Causas da Revolução Francesa. A Revolução Francesa não aconteceu sem aviso na história da França, na França. Tampouco a forma de pensar que norteou as ideias dos revolucionários surgiu do dia para a noite. Lembra que eu falei do iluminismo, né, gente? O iluminismo a gente já estudou e os pensadores iluministas já estavam as suas ideias, já falavam suas ideias já um pouquinho bem antes da Revolução Francesa.
Entretanto, nem Luís XVI, nem a igreja estavam preparados para que se iniciou em 1900, em 1789 e se estendeu até o mundo do século XX. Podemos mencionar quatro como as causas principais da Revolução. Então vamos lá. Ó. Como já falei para vocês, mas eu vou pontuar aqui de novo. Primeiro, o pensamento iluminista. Pensamento iluminista de qual pensador iluminista? Daquele pensador que eu passei para vocês na última aula. Montesquieu, com a ideia dos três poderes, Rousseau, né, com a ideia do contrato social, o Montesquieu, Rousseau, John Locke, a questão da liberdade de expressão, né, na questão de liberdade. Então, o iluminismo, o movimento iluminista, que é o movimento das luzes, né, que até que o pessoal fala que o século XVII foi o século das luzes, é importante principalmente por quê? Porque vai ser essas ideias que vão nortear, né? Nortear vem de norte, que vão dar um norte para os revolucionários da Revolução Francesa, não só da Revolução Francesa, como também da independência dos Estados Unidos e também de movimentos aqui na América Latina. Por exemplo, a Inconfidência Mineira, né? A Inconfidência Mineira, que vai ser um movimento aqui do Brasil, né? Vai ser também influenciado bastante pelos ideais iluministas. Não é à toa que, por exemplo, a bandeira de Minas é triângulo. Mas isso aí eu vou explicar mais para frente para vocês. Enfim, o pensamento iluminista, primeiro. Segundo, a influência da Revolução Americana na economia e no imaginário da França, né, porque a Revolução Americana, independente dos Estados Unidos, vai ser muito importante também, que a gente vai tratar mais para frente. A desigualdade entre os diferentes grupos sociais, tá? Principalmente entre o terceiro estado, que era composto pelos burgueses, pelos camponeses e pelo baixo clero, tá? Principalmente entre o terceiro estado, porque pensa, 97% da população, a maioria passando fome, a maioria sem dinheiro, né? É basicamente assim, era, vamos supor, você passava na rua e tinha um monte de gente na rua passando fome, procurando por comida. E tem até relatos que se você fosse encontrado com dinheiro, com comida dentro de casa, você era linchado e seus bens eram divididos entre as pessoas. Então, era um cenário caótico mesmo, entre a população mais pobre, os camponeses, entre os burgueses. Os burgueses eles vão ser divididos em dois, tá, gente? Eu já vou falar para vocês mais para frente, que é entre os girondinos e os jacobinos. Mas a crise econômica vai ser o principal aí que vai gerar a Revolução Francesa, uma dos principais pontos da Revolução Francesa, principalmente por conta da fome, né? Passar fome, gente, é horrível, de verdade, horrível mesmo. E mortes, né? Porque fome mata também. Se as pessoas não comem, as pessoas morrem de fome. Enfim, deu pra entender essa parte? Sim? Sim, Sim, né? Bom, bom, já falei aqui da burguesia. Eu tô olhando para baixo porque eu tenho uma colinha também de algumas anotações aqui que eu faço. A burguesia, né, como eu falei para vocês, a burguesia, ela vai ser o principal transmissor dos ideais iluministas, tá? Vai ser a burguesia. Então, vai ser a burguesia que vai começar ali ler os pensadores iluministas, pegar as ideias deles e transformar esses ideais aí numa, numa forma de luta, numa forma de colocar esses ideais em prática de alguma maneira, né? Principalmente a partir da revolução, tá? Bom, a Revolução Francesa também pode ser conhecida também como uma revolução burguesa, né? Porque vai ser os burgueses que vão
que vão nortear essa revolução, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui mais para frente, ó. Influência da Revolução Americana. Tá, essa aqui eu vou ler rapidinho com vocês, porque a gente ainda vai tratar sobre isso. Tá? A gente vai falar sobre a independência dos Estados Unidos, mas enfim, vamos ler rapidinho aí, só para a gente entender qual que foi a influência dos Estados Unidos, né? A segunda metade do século XVIII não foi marcada apenas pela Revolução Francesa, mas por uma série de revoltas e revoluções ao redor do continente europeu e na América. Antes da Revolução Francesa, começar em 1789, a mais notável havia sido a Revolução da Independência das colônias americanas. Essa revolução foi apoiada por Luís XV, que enviou tropas francesas para ajudar George Washington e companhia na empreitada americana de se tornar independente da Grã-Bretanha, principal rival político e econômico da França naquele período. Então, ó, Luís XV. No período da Revolução Francesa vai ser Luís XVI, o nome do rei, tá? Aqui era o Luís XV. O Luís XV, essa questão da influência do Luís XV na independência dos Estados Unidos é importante por quê? Para a gente entender como a rivalidade entre França e Inglaterra era muito forte, era muito alta, era muito grande, né? A própria França financiou a campanha, ajudou a financiar e ajudou os revolucionários ali da independência dos Estados Unidos contra a colônia que era a Inglaterra. Então, quem é que colonizava os Estados Unidos? A Inglaterra, certo? E a independência foi pelo quê? Pela independência das colônias americanas da Inglaterra. Então, olha a França aí metendo o dedo na, na Revolução Americana. E a Revolução Americana, né, que é a independência dos Estados Unidos, vai ser também o quê? Vai ser o momento onde as ideias iluministas cada vez mais vai pipocar ali, né, no imaginário das pessoas, né? Então, por isso que vai ser muito importante. Vamos lá, continuando. A empreitada francesa, apesar de ser bem vista pela população, trouxe prejuízo financeiro e dívida tão grandes para a coroa que obrigou a Luís XIV, quer dizer, Luís XV, a fazer sucessivos aumentos de impostos ao longo das décadas de 1770 e 1780, período em que a França já passava por uma grande crise econômica que veremos em breve. É aquela crise econômica que eu falei para vocês, aquela crise econômica que eu falei para vocês das colheitas ruins, que vai acontecer em 1778. Em 1778 vai acontecer a crise das colheitas, né? Ou seja, já vai ter uma crise econômica ali, aumento da inflação, aumento do preço dos produtos da comida. E em 1780 e 1770 e 1780 já vai ter também um aumento de impostos cada vez maior em relação aos camponeses e burgueses do terceiro estado. Então, essa crise econômica só vai aumentar cada vez mais porque a monarquia francesa vai jogar a crise em cima dos mais pobres. Não vai ser eles que vão resolver esse problema, eles vão colocar para os mais pobres, né, que era o terceiro estado, resolver o problema aumentando a tributação, o que não vai ajudar em nada. Pelo contrário, só vai aumentar mais a crise, porque se as pessoas não têm dinheiro para comprar comida, as pessoas não vão conseguir sobreviver. E literalmente sobreviver, elas não vão conseguir viver, vão morrer, né, de fome e também não vão conseguir produzir mais comida e etc, etc. Isso só vai aumentar mais a crise. Tudo bem? Enfim, vamos lá. A Revolução Americana foi importante também por um motivo simbólico. Fortalecer no imaginário dos franceses os ideais de liberdade e de igualdade entre os cidadãos, em sintonia com o pensamento iluminista da época. Porém, esses desejos cada vez mais claros do povo francês se chocaram com uma barreira poderosa, a divisão brutal da sociedade em grupos, alguns com muitos privilégios e outros com nenhum. Não é muito diferente da nossa sociedade de hoje, né? Não é muito diferente em questão de
poucas pessoas com muito dinheiro e muita gente com pouco dinheiro, não é? A gente vive meio assim, a nossa sociedade é meio assim hoje em dia, não é? Sim. Sim, né? Porque, tipo, se a gente para para pensar, a maior parte da riqueza está nas mãos dos grandes burgueses, né? Naquela época era na mão dos reis. A burguesia fazia parte do terceiro estado. Hoje em dia, a divisão social já é um pouco diferente. Quem tem a maior parte da riqueza do mundo e do nosso país também são os burgueses. Burgueses, no sentido de hoje da palavra, burguesia significa os grandes donos das grandes empresas, dos grandes conglomerados. Né? Então, esses caras que hoje em dia têm a maior parte da riqueza de um país, detém, né? Então, é poucas pessoas, uma parcela muito pequena das pessoas que tem muito dinheiro mesmo, e a maior parte das pessoas, a maior parte da população, né, com é, muito pouco dinheiro. Então a gente tem uma má distribuição da renda, né? Isso é uma má distribuição de renda. É até, é até muito louco pensar isso, porque ó, você já parou para pensar que olha o tamanho do Brasil. O Brasil é enorme, é um país enorme. É muito louco pensar que tem gente morando na rua, num frio desse, que tá frio, né? É muito louco pensar isso. É a questão da desigualdade social. Desigualdade é o quê? Não é, é ao contrário de igualdade. É, ou seja, é gente muito que tem muito dinheiro, poucas pessoas que têm muito dinheiro e muita gente com pouco dinheiro. É desigualdade social, isso significa desigualdade social. Do mesmo jeito que tem hoje, existia naquela época na França também, tá? A época da Revolução Francesa. Tudo bem? Deu para entender? Essa divisão brutal da sociedade em grupos, né? Principalmente com muitos privilégios, Igreja Católica e nobreza, monarquia, e outros com nenhum, como, por exemplo, os camponeses e burgueses e artesãos, etc. Tudo bem? Gente, se a aula hoje ficar muito grande, eu deixo da segunda parte para a semana que vem, tá? Mas é porque a Revolução Francesa tem bastante coisa mesmo para a gente falar. Porque é o processo revolucionário que é um marco, né, de divisão aí entre história moderna e história contemporânea. Mas enfim, vamos continuar aí. Se ficar, se ficar muito grande a aula, aí a gente continua na próxima, tá? Vamos lá. Uh, a crise econômica na França, tá? Isso aqui é muito importante, a crise econômica na França. Durante as décadas de 1770 e 1780, a França passou por uma grande estiagem, que eu falei para vocês, da questão da colheita, né? Lá em 1778. O que gerou uma diminuição significativa das colheitas de trigo e outros cereais, que eram a principal fonte de alimento dos camponeses. Essa crise, em conjunto com sucessivos aumentos de impostos sofridos apenas pelos mais pobres, causou um estado de miséria entre os camponeses e trabalhadores das cidades no país. Miséria, fome. Esse pessoal começou a passar fome. Houve muitas mortes por inanição e saqueamentos. Saqueamento, pessoal, tipo, tava morrendo de fome e ia saquear os lugares para tentar conseguir comida. Além de conflitos na rua por comida, foi o que eu falei. Não sei se não sei se vocês lembram o que eu falei mais cedo. Que as pessoas, elas soubessem, se vocês soubessem que você tinha uma comida em casa, ou se você tinha comida, você poderia ser atacado porque as pessoas estavam morrendo de fome. E elas precisavam de comida. Enfim, essa situação obrigou ao rei Luís XV a tomar uma atitude para tentar resolver as crises dos franceses. A decisão foi convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Essa Assembleia é considerada o ponto sem volta para as mudanças que estavam por vir. E se ela não tivesse sido convocada, talvez a revolução não acontecesse. Por quê? O que vai ser a convocação dos Estados Gerais? A convocação dos Estados Gerais é algo que existe dentro existia dentro da, do governo
do governo francês, principalmente para a resolução de problemas, para resolver problemas. E antes dessa última convocação, a última vez que ela tinha sido convocada tinha sido há 175 anos antes. Ou seja, quase não acontecia a convocação desses Estados Gerais. Mas, o que era a convocação dos Estados Gerais? Eles reuniam representantes do primeiro Estado, que era do clero, do alto clero, do segundo Estado, que era da nobreza, né, da monarquia, e do terceiro Estado, que era do, da burguesia e dos camponeses, etc. Mas o que acontecia? Essa Assembleia Geral, né, quer dizer, essa Assembleia dos Estados, Assembleia dos Estados Gerais, essa Assembleia, ela reunia representantes desses três estados, mas somente cada estado podia ter um voto. Ou seja, o primeiro estado podia ter um voto na decisão, o segundo estado podia ter um voto na decisão e o terceiro estado podia ter um voto da decisão. Ou seja, 97% da população tinha direito a um voto, enquanto os outros 3% da população tinha direito a dois votos. Estão entendendo a questão aqui? Que era bem, tipo, não era justo? Sim. A convocação dos Estados Gerais é o quê? É. Não era tão poucas pessoas? Oi? Pergunta de novo, que eu não ouvi direito. Mas o primeiro estado não tinha bem Uhum. poucas pessoas? Por que eles tinham que ter Sim. mais votos? Então, por conta dos privilégios, né? A sociedade daquela época, ela era baseada muito na sociedade feudal ainda, né? Era uma sociedade que não tinha passado pelo processo revolucionário industrial, por exemplo, da Inglaterra, que mudou, né, o jogo. A monarquia já não tinha tanto poder, a igreja já não tinha tanto poder assim, né? Já na França, a situação era o contrário, tinha os privilégios, né? Ou seja, o primeiro e o segundo estado, que era o primeiro, a Igreja Católica, o segundo, que era a nobreza, eles tinham privilégios e eles detinham a maior parte da riqueza. E essa riqueza não era produzida por eles, era produzida pelo terceiro estado. Mas por conta dos altos impostos que o segundo estado colocava no terceiro estado, porque o segundo estado era a monarquia, né, o rei absolutista. Então, a riqueza não ficava com o terceiro estado, ficava com o segundo estado, ficava com a monarquia, ficava com o rei, ficava com a igreja católica. Então, é estranho mesmo pensar, tipo, nossa, mas poucas pessoas tinham mais votos, assim, tipo, 3% da população tinha dois votos, enquanto 97% da população tinha um voto também. Sim, era, isso é para a gente entender como que a sociedade ela era muito desigual mesmo, tipo de desigualdade, sabe? Poucas pessoas com muito dinheiro e muitas pessoas com pouco dinheiro. Nesse caso, poucas pessoas podendo decidir como que vai ser a sociedade, né? Como resolver o problema da sociedade, e 97% da população não podendo ter poder de escolha sobre o que vai acontecer com eles mesmos. Tá dando para entender? Sim. Sim, sim. Então tá. Pessoal, só um minutinho que eu vou pegar eu vou pegar água porque eu tô falando demais e minha garganta tá secando. Pera aí, só um minutinho, tá?
Voltei. Ainda bem que vocês não saíram da sala. Muito obrigado. Enfim, vamos lá. A grande questão que eu quero falar para vocês aqui é essa questão mesmo, tá? Para a gente refletir sobre isso. Porque a nossa sociedade, por mais que teve a Revolução Francesa, vai ser importante pelos ideais de liberdade, fraternidade e tal, todas essas questões que a gente vai ver mais para frente. A Revolução Francesa é importante para a gente questionar, se perguntar sobre o próprio mundo onde a gente vive, sobre o próprio contexto que a gente vive, né? Hoje em dia a gente vive uma outra realidade, né? A gente tem um negócio hoje em dia chamado democracia, né? Democracia é o quê? É onde quando nós escolhemos pessoas para nos representar, votar as leis pela gente e tal, a gente escolhe nossos representantes. Mas ainda assim a gente vive num sistema capitalista onde o capital, né, o dinheiro que nós mesmos produzimos, a riqueza nós mesmos produzimos, né? O trabalho, não só nós, mas tipo nós como sociedade, né? O trabalho é nosso. Quem produz um produto é a gente. Só que quem lucra com o produto não é nós. É quem? É quem é os donos dessas grandes empresas, né? Então, a maior parte da riqueza não fica com a gente, fica com eles. A maior parte mesmo, muito maior parte. Por exemplo, é, se a gente, se eu sou um vendedor de tênis, eu vendo tênis no shopping, numa loja num shopping. Eu preciso de um tênis para trabalhar também, não é? Ou seja, aquilo que eu estou vendendo, né? Não é produzido por mim, especificamente, produzir, assim, de fazer, mas é vendido por mim. A maior parte da riqueza dessa venda, esmagadoramente, não fica comigo, fica com o dono da empresa, o dono da loja. Né? Eu tenho uma parcela muito pequena nisso. Mas, enfim, tudo isso que eu estou falando é para quê? Para falar que a própria riqueza que nós produzimos com a força do nosso trabalho não fica com a gente, fica com os donos das empresas, né? O lucro bruto. E isso é a grande questão da nossa sociedade atualmente também, porque a gente vê uma desigualdade social muito absurda, né? Onde a gente vê pessoas passando fome atualmente também, né? Pessoas que não têm dinheiro para comprar comida e é uma questão muito grave, assim, sabe, de verdade. E é uma coisa que, se a gente for parar para estudar a Revolução Francesa, a gente vai ver muitas semelhanças com a nossa própria realidade do nosso país atualmente, né? Não só com o nosso país, mas em várias partes do mundo também é assim. Mas é por isso que eu tô falando isso, principalmente pra gente refletir, sabe? Porque se naquela época a maior parte da riqueza ficava com com o rei, com o alto clero e tal, atualmente também nossa riqueza não fica com a gente, né? Aquilo que a gente produz não fica com a gente. Mas enfim, eu estou viajando muito nessa questão. Vamos lá para falar da revolução em si, tá? Então, ó, como eu falei para vocês aqui, né? A Assembleia dos Estados Gerais era uma assembleia para lidar com problemas, tá? E ela foi uma assembleia criada já na época feudal e que ela era convocada raríssimas vezes em casos muito extremos. A última vez que ela tinha ocorrido antes da, da convocação ali para a Revolução Francesa tinha sido há 175 anos antes. Então fazia muito tempo que não tinha sido convocada. E como que consistia isso? Representantes de cada setor da sociedade, né? Primeiro, segundo, terceiro estado. O primeiro estado tinha direito a um voto, o segundo estado tinha direito a um voto e o terceiro estado tinha direito a um voto também. O terceiro estado, como eu falei para vocês, era equivalente a 97% da população, ou seja, 97% da população tinha direito a um voto só, enquanto
o primeiro estado e o segundo estado, que era equivalente a 3% da população, tinha direito a 2 votos, tá? É, isso é o principal que a gente precisa ter na nossa cabeça, tá? A, que a Assembleia dos Estados Gerais vai ser a representação principal ali para a gente entender a para a gente entender a desigualdade social, né? Enfim, vamos ler aí, vocês estão conseguindo enxergar, né? Essa imagem aqui, gente, é a Bastilha, se eu não me engano. É. Mas enfim, eu já vou explicar sobre ela mais para frente. Durante mais de 200, Assembleia dos Estados Gerais. Durante mais de 200 anos, desde 1614, os monarcas franceses não se utilizaram do seu poder de convocar uma assembleia que reunisse os 3 estados para deliberar sobre a política e economia da França. Foi Luís XV quem decidiu fazer essa convocação em 1789, pré-Revolução Francesa, no mesmo ano da Revolução Francesa, tá? Para reunir e consultar os representantes dos 3 estados para solucionar a crise, tá? Então ele convoca, né, representantes dos 3 estados para solucionar a crise e cada estado tem direito a um voto, tá? A Assembleia foi marcada para ter início no dia 1º de maio e contava com 1.200 delegados, sendo metade deles representantes do terceiro estado, que era composto por mais de 90% da população. Uma das votações mais importantes que a Assembleia realizaria seria sobre um novo aumento de imposto. O clero e a nobreza queriam realizar a votação de forma de que cada estado tivesse um voto só, para que pudesse votar junto e se manter isentos. Já os representantes do terceiro estado entendiam que as suas chances para conseguir se opor à elite aristocrática só seria possível se a Assembleia seguisse a lógica de que cada deputado ter um voto, ou seja, cada deputado ali, cada representante tivesse um voto, não um voto por estado. A aristocracia venceu e por 2 votos a 1 foi decidido que o terceiro estado sofreria um aumento de impostos, enquanto os demais permaneceriam isentos. É óbvio, para eles era o que eles queriam mesmo, eles queriam colocar os impostos nas costas do terceiro estado. Mas, o que vai acontecer? Continuando aí. Na manhã do dia 20 de junho, com mais de 1 mês e meio de assembleia assembleia de assembleia de disputas contínuas entre os grupos votantes, os deputados do terceiro estado tiveram uma surpresa ao chegar para a Assembleia do Palácio de Versalhes e encontrar as portas trancadas para sua entrada. Os deputados, então, invadiram uma sala secundária do palácio que servia como espaço para jogo de pela. Jogo de pela, gente, Assembleia Juramento. Tá. É o quê? É o juramento do jogo de pela. Que prometeram não se separar enquanto a França não tivesse uma constituição, né? Enfim. Os deputados, então, invadiram a sala secundária do palácio, que servia como espaço para jogo de pela, e declararam que só sairiam dali quando tivessem em mãos uma constituição do Estado francês. O que é uma constituição? Constituição é a carta maior de uma sociedade, né? É a principal lei de uma sociedade. Por exemplo, a Constituição do Brasil, ela é de 1988. E é na Constituição que a gente fala como que um país que o país é, quais os deveres, qual que é os deveres de cada país, de cada pessoa, etc. Esse evento ficou conhecido como o juramento do jogo de pela. E naquele dia, os deputados do terceiro estado se autodeclararam a Assembleia Nacional Constituinte da França. O que é a Assembleia Nacional Constituinte? Eles falavam que eles mesmos iam escrever a próxima Constituição. Tá? Luís XV, aparentemente rendido pelas exigências dos representantes. Eu tô falando Luís XV, mas é Luís XVI, eu tô moscando aqui. Eu tô falando Luís XV, olha, nossa, como eu sou burro. Tô lendo errado. Ai, meu Deus do céu. É Luís XVI, tá, gente? Nossa, viajei.
Pior que vai ficar gravado, eu falando errado o nome do rei. Mas é Luís XVI, tá, gente? Não é Luís XV, não. Nossa. Eu até falei que foi o Luís XV que tinha apoiado a revolução. Desculpem, tá, gente? É Luís XVI. Nossa, como eu sou burro. Me desculpem. Agora que eu fui parar pra ver que era Luís. Nossa, aí você fala, nossa, nossa, desculpem, gente, de verdade. Desculpa, que eu falei Luís XV, mas é Luís XVI. Tá? É Luís XVI que tava no poder ali. Por que eu tava falando do Luís XV? Desculpe, tá, gente? Luís XVI. Luís XVI. Lembrem desse. Até porque vai ser o Luís XVI que vai ser guilhotinado, né? Vai cortar a cabeça dele. Mas enfim. Não sei por que eu falei Luís XV. Tava falando Luís XV toda hora. Eu não tava enxergando o pauzinho aqui. Enfim. Luís XVI, aparentemente rendido pelas exigências dos representantes do terceiro estado, aos quais haviam se juntado também alguns membros do clero e da nobreza, decidiu por acatar as exigências dos deputados. Entretanto, ao mesmo tempo que a assembleia acontecia no palácio próximo a Paris, o exército da coroa se preparava na capital para suprir a assembleia e os representantes. Tá? É, bom, a população parisiense alerta para a tentativa de Luís XVI, que se rebelou contra as forças do rei. Liderados pela milícia de Paris, um grupo composto por guardas e membros da burguesia parisiense invadiu o Hospital dos Inválidos de Paris, onde saquearam armas e equipamentos de combates e partiram para a fortaleza da Bastilha, onde se armazenava a pólvora da cidade. Neste momento, ocorreu o que pode se chamar de início definitivo da Revolução, a queda da Bastilha. Então, ó, essa imagem aqui é uma imagem da queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão, tá? Era uma prisão que prendia principalmente pessoas que eram contra a monarquia, tá? E era nessa prisão que existia bastante armamentos e pólvora. E os revolucionários queriam isso principalmente para quê? Para conseguir fazer a revolução. Tudo bem? Antes disso, eu preciso falar um pouquinho do quê? Tá aqui a queda da Bastilha, né? Mas antes disso, eu preciso falar sobre o quê? Preciso falar sobre a divisão, né, da burguesia e também os camponeses. Desculpem aí o latido, os latidos, desculpem dos meus cachorros. Desculpa, meus cachorros latindo pra caramba. Acho que agora parou. Enfim, vamos lá. Então, ó, a primeira coisa que a gente precisa, eu já coloquei aqui os principais pontos, né? Insatisfação por conta da miséria, atraso econômico pela estrutura medieval, né? Não tem problema, professor, também acontece comigo. Ah, tudo bem, tipo, os cachorros, né, latindo, ou Luiz falando, Luiz, eu falando Luiz XV em vez de Luiz XVI. Desculpem, gente, isso foi um erro grotesco, mas desculpe mesmo. Enfim, vamos lá. Bom, a queda da Bastilha vai ser importante, tá? Porque vai ser o momento ali onde os revolucionários vão em busca de armamentos, né, e pólvora e tal. Então, ó, no dia 14 de julho de 89, pode ser considerado o primeiro dia ali da Revolução Francesa, a população de Paris tomou a prisão da Bastilha. Ainda hoje, 14 de julho é o principal feriado nacional e motivo de comemorações da França. Mas o que era Bastilha? Né? Bastilha de Saint-Antoine, ou simplesmente Bastilha, foi a fortificação que durante 4 séculos esteve localizada no centro de Paris. A partir do século XV, a Bastilha passou a funcionar como uma prisão, onde eram enviados tanto prisioneiros de guerra quanto pessoas acusadas de crime contra a monarquia. Então é basicamente isso, tá? Enfim, eu não vou ler tudo isso aqui. Tá, eu vou ler sim, que é importante.
Ah, tá, ó. A fortificação representou, durante todo o período em que funcionou, como uma prisão. O poder absoluto da monarquia é de prender e torturar prisioneiros sem julgamentos ou direitos de defesa. Então isso é muito importante, porque se você era contra a monarquia, contra o governo e tal, você poderia ser preso ali dentro da Bastilha e torturado, etc. Muitos prisioneiros morriam de fome e frio nos calabouços da fortificação após serem presos por ordem do rei. Apesar de representar um símbolo do absolutismo francês, em 1789 a Bastilha servia como um depósito de pólvora e armamentos do que como uma prisão. E foi por conta dessas armas que ela foi tomada e saqueada pelos revolucionários. A queda da Bastilha foi rápida e a fortificação foi incendiada. Houve mortes no confronto entre população e guardas, entre eles o diretor da prisão, que foi decapitado e teve sua cabeça exposta em toda a cidade pelos revolucionários. Nos dias seguintes à tomada da Bastilha, o rei cede à pressão da população francesa e aceita a criação de uma Assembleia Constituinte Nacional, formada pelos deputados presentes na Assembleia dos Estados Gerais, que serão responsáveis por criar a Constituição da França. O país passa então a ser uma monarquia constitucional. Esse documento ficou conhecido como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? Bom, então o rei Luís XVI vai convocar somente a Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte é o quê? É os deputados se juntando para fazer uma nova Constituição do país, tá? E ele só vai fazer isso depois da queda da Bastilha, depois dos revolucionários do Terceiro Estado terem ido lá, ali na Bastilha, e tomado a Bastilha, né? Principalmente porque lá era um depósito de armas e de pólvora. Mas quem era, né, esses revolucionários? Primeiro, girondinos, tá? Guardem bem esse nome, girondinos, porque eu não vou passar tudo agora, porque eu vou passar a segunda parte dessa, dessa aula na semana que vem. Eu acho melhor a gente continuar a partir da semana que vem, porque senão a gente vai ficar aqui mais uma hora. Por quê? Ó, eu só vou falar agora quem eram esses revolucionários, né? Quem fazia parte ali desse processo revolucionário, tanto da queda da Bastilha, etc. São os girondinos. Quem eram os girondinos? Guardem esse nome. Era a alta burguesia, ou seja, quem ganhava mais dinheiro ali, era a burguesia que lucrava mais com comércio. Alta burguesia, ou seja, os banqueiros e os grandes comerciantes. E os jacobinos, que também eram burgueses, tá? Mas eles faziam parte da baixa e da média burguesia, tá? E eles queriam reformas políticas radicais, beleza? Então tinha os girondinos e os jacobinos, ambos faziam parte da burguesia, tá? E existia também os sans-culottes. Os sans-culottes, eles eram trabalhadores e pequenos proprietários de terras e pequenos proprietários. Líderes das manifestações. Por que era sans-culottes? É por conta do sem calção, tá? Sem calção. O culotte era um tipo de calção apertado utilizado pela nobreza, tá? Ou seja, sans-culottes, que significa sem calção. Esse calção era utilizado somente pela nobreza. Então, era uma forma de identificar essas pessoas ali como os trabalhadores e os pequenos proprietários ali. E os sans-culottes também tinha artesãos no meio deles, etc., camponeses em geral. Tá? Então, ó, girondinos, jacobinos e sans-culottes. Sans-culottes, trabalhadores em geral. Os girondinos, alta burguesia, banqueiros e grandes comerciantes. E jacobinos, baixa e média burguesia, tá? Pequenos e médios comerciantes, tá? Tudo bem até aqui? Sim. Sim? Sim? Ó, aqui tem quem era os girondinos, né? Ó, jacobinos e girondinos, tá? Eu vou falar aqui só dessa parte até os girondinos e jacobinos,
que daí as outras partes a gente vê na próxima aula, tá? Ó, declaração contava com 17 artigos que definiam os direitos naturais dos cidadãos, como liberdade de expressão e da crença religiosa, e delimitavam os poderes dos governantes e agentes do Estado. O primeiro e mais conhecido artigo da declaração dizia: os homens nascem iguais e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se em utilidade comum. Gente, ó, só da gente ver essa primeira parte aí, a gente já vê a influência do iluminismo nessa declaração dos direitos do homem e do cidadão, né? Até a questão da liberdade de expressão, a liberdade de culto, né? Que era defendida ali pelo John Locke. A questão aqui, ó, os homens nascem iguais e são livres, e iguais em direitos, né? Então a gente vê muitos dos ideais aqui iluministas, tá? Do iluminismo mesmo. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, diferente dos que já haviam surgido na Inglaterra e nos Estados Unidos pós-independência, descrevia os direitos universais dos cidadãos, universais dos cidadãos, não só da França, universais. Não apenas os franceses e não apenas os franceses que viviam naquela época, mas todos os cidadãos de todos os lugares em todas as épocas. Declaração Universal. Tá? Neste momento, alguns grupos de representantes do povo começaram a se destacar dentro da Assembleia Constituinte, sendo dois deles fundamentais para o desenrolar da Revolução, como eu falei, os jacobinos e os girondinos. Os girondinos eram a alta burguesia, composta por empresários e comerciantes e banqueiros. Esse grupo queria uma reforma com foco no liberalismo econômico, né? Ou seja, não tanto intervenção do Estado na economia, todos esses negócios do liberalismo econômico. E no fim, das isenções de impostos e pobres. A moderação das pessoas que defendiam, contrários da violência e defensores da monarquia. Tá? Então eles eram mais moderados. Os girondinos, ele está conhecido também por ser a parte direita, tá? Direita, mais conservadores ali, a questão da até bom para a gente entender porque eles direitos que é questão de direito, o que quer dizer de direito político, ser mais moderado, ser mais ali ser mais um pouquinho mais moderado, mais conservador. Os jacobinos, por sua vez, eram a baixa burguesia. Esse grupo era formado principalmente por intelectuais, advogados, trabalhadores da justiça e médicos. Os jacobinos eram considerados mais radicais e queriam uma revolução mais profunda, tá? Com reformas econômicas e fiscais, mas também políticas, sendo que alguns deles defendiam a erradicação total da monarquia constitucional que se instaurou, para criar um regime republicano, tá? De república. Girondinos que se sentavam à direita da Assembleia e os jacobinos à esquerda. Essa divisão foi a origem do que definimos hoje como esquerda e direita. Tá? Esquerda um pouquinho mais radical, mais progressista, e direita mais conservador, né? Então, por conta disso, né, os jacobinos se sentavam à esquerda e os girondinos se sentavam à direita. Então, por isso que surge essa ideia aí, essa divisão do que é a esquerda e o que é a direita hoje em dia, né? Direita política mais moderada, mais conservadora, a esquerda um pouquinho mais radical, radical no sentido da palavra mesmo, né? Um pouquinho mais profunda, mais progressista, mais de mudança da sociedade mesmo. Enquanto a direita é um pouquinho mais conservadora, a esquerda é um pouquinho mais progressista, tá? Deu para entender isso? Sim? Ou não? Sim, né? Ah, então beleza. Bom, gente, deixa eu parar aqui de compartilhar a tela. Vou voltar aqui para vocês. Bom,
Eu vou falar até aqui, né, dos girondinos e dos jacobinos, porque Revolução Francesa é bastante coisa. Se eu continuar falando aqui, a gente vai falar por mais 1 hora, porque a gente vai falar também na próxima aula do governo do terror, tá? Por um cara chamado Robespierre. E também a gente vai ver aí a tomada dos girondinos e até a gente vai ver até o final da Revolução Francesa em 1799, a partir do golpe do 18 Brumário do Napoleão Bonaparte. A gente vai começar a estudar Napoleão Bonaparte também, tá? Bom, é isso, tá, gente? Muito obrigado por vocês terem participado da aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa? Se tiver, pode perguntar. Não? Sim? Bom, é isso então, tá? Alguns informes. Essa semana já começou a AP, tá? E tem de história lá, tem as coisas de história, português, matemática e tal. Dei uma olhada lá para fazer, tá? A atividade eu não vou passar para vocês essa semana, nem na próxima semana, por conta que já tem a prova AP aí para vocês fazerem. E também, por gentileza, gente, façam também as atividades do Centro de Mídias, que é muito importante vocês fazerem também, tá? Entrem no aplicativo, dê uma olhadinha nas tarefas para fazer, tá? Eu vou mandar também para você depois os links dos vídeos, eu vou mandar, ou ainda hoje, não vou esquecer não. Tudo bem? É isso. Curtiram a aula? Sim? Foi legal? Interessante? Revolução Francesa é... Aí, Rita, eu não tô te ouvindo, eu acho que tá dando interferência, que você tá falando, eu não tô conseguindo ouvir. Eu acho. Ih, deixa eu ver aqui, peraí. O professor tá dando pra escutar o fone? Não, não tá, só apareceu... Aí, ó, tipo, só tá ruído só. Tá dando pra Tipo, escutar agora, professor? tá ligado? Agora sim, agora sim. Agora dá pra escutar. Bom, é isso, tá, gente? Muito obrigado mesmo por vocês terem participado. Se inscreva no canal lá, gente, que eu mandei no grupo. Por favor, porque as aulas mandam por lá. Mandei todas, mas já tem algumas aulas passadas que eu já passei aqui. Lá, entra lá no YouTube, que eu mandei no grupo, beleza? Porque estão lá no YouTube, essas aulas que eu tô gravando, estão lá, beleza? Então, ó, canal no YouTube, se inscrevam no canal no YouTube, ativem o sininho lá. Essa aula vai ficar por lá também, vou colocar lá. E também as atividades, não se esqueçam de fazer as atividades, tanto a AP como também a do Centro de Mídias. Já me inscrevi, é isso aí, obrigado. Eu vou, até o final da semana eu coloco todos os vídeos. Oi? Qual é o nome do canal? Profiléu, eu vou mandar aqui para vocês o link, para que vocês já entram, tá? Pera aí. Vou até apresentar a tela aqui para vocês verem. O canal. Cadê? Canal aqui, tá? Vou colocar o link aqui no chat. Depois clicam aí. É esse canal aí, é esse link, tá? Mas eu mandei lá no grupo também, tá? Ó, já tem sobre até a Revolução Industrial, se eu não me engano, eu já mandei todos, ó. Tem sobre iluminismo,
Tem a resolução dos exercícios do iluminismo, tem a revolução sobre a Revolução Industrial e tem sobre a resolução dos exercícios também. Não tá dando pra ouvir meu áudio? Não? Tá ligado. Certo? Tranquilinho? E também tem as sequências digitais que vocês vão entrar por aqui, ó, pela sede. Beleza? Aí vocês vão entrar aqui em Pedagógico e Plataforma CAED. Beleza? É isso, gente. Muito obrigado por vocês participarem da aula de hoje, tá? Qualquer dúvida me manda um salve, me manda uma mensagem que eu vou tentar responder o mais rápido possível, tá? E é isso, gente. Até a próxima aula. É melhor usar o app, é bem melhor, mesmo saindo direto. É bom usar o aplicativo do... É bem melhor mesmo. Eu entrei aqui só para exemplificar, né, no navegador, mas o aplicativo da sede é melhor mesmo. É isso, gente.